Olá, meu nome é Antônio Suxberger, sou professor do programa de mestrado e doutorado em Direito e queria conversar com vocês hoje sobre tópicos avançados de metodologia jurídica. Nossa pretensão é tentar trazer alguns aportes para as teses de doutorado que trabalhem ou vinculem aos temas de políticas públicas. Como nós vamos fazer isso? Parece algo mais complicado, mas em verdade é bastante simples. É bastante importante, tanto para o programa, como igualmente para as próprias investigações das teses de doutorados, que nós façamos vinculações de maneira mais estrita possível às áreas do programa e igualmente às linhas do programa. É bom relembrar um ponto. Nosso programa de doutorado ele tem duas grandes áreas e cada uma dessas áreas tem duas linhas. A primeira grande área do nosso programa é a área denominada Políticas Públicas, Estado e Desenvolvimento. Nela, duas linhas de pesquisas abordam exatamente as políticas públicas, Constituição e organização do Estado, é uma linha mais justpublicista, digamos assim. A segunda linha dessa grande área são as políticas públicas, processo civil, processo penal e controle penal, particularmente é onde eu exerço a maior parte dos trabalhos, produções e orientações. E além dessa grande área 1, nós temos a área 2, que é a área intitulada Políticas Públicas, Relações Privadas e Desenvolvimento, onde nela, há duas linhas. Políticas Públicas, Sociedade Civil e Proteção da Pessoa, uma linha mais de direito privado, digamos assim, e a quarta linha, Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, onde se situam geralmente os trabalhos desenvolvidos na área empresarial ou mesmo com projeções na seara internacional. Estou lembrando isso porque, de uma maneira geral, é importante destacar que o nosso programa ele problematiza justamente a relação entre o direito e as políticas públicas. Assim sendo, é bastante importante a gente entender como se dá esse processo. Trabalhar uma tese de doutorado a partir de um viés de políticas públicas nada mais é do que fazê-lo a partir de uma perspectiva crítica e assumindo o compromisso de que a tese e a investigação têm um caráter propositivo. Produzimos nossos trabalhos dentro do campo do direito, e o direito, obviamente, ele se manifesta dentro de uma perspectiva deontológica. Os trabalhos de doutorado em direito normalmente têm um cariz ou uma pretensão propositiva, abordagem de problemas e, ao final, a proposição. O caráter de ineditismo que as teses de doutorado necessariamente devem guardar, muitas vezes se situa seja no campo da própria criação de novas categorias operacionais, ou, o que é mais comum, e eu diria até mesmo desejado, que as teses de doutorado atribuam ou problematizem novos sentidos a categorias operacionais já existentes dentro do direito. Digo isso porque, de uma maneira geral, a contextualização dos problemas de tese leva em consideração que hoje nós vivenciamos um contexto de demanda por instituições. Todo o trabalho de direito, e isso é indubitável, ele acaba problematizando temáticas que vão guardar uma centralidade voltada exatamente à maneira pela qual o Estado exterioriza determinada política. Isso parece guardar algum tipo de ocupação própria de preocupação dos cientistas políticos. Verdade. Mas, igualmente, para as produções situadas dentro do campo do direito, é importante destacar que essas problematizações guardam algum tipo de sentido que vão problematizar, em maior ou menor medida, o papel e o modo pelo qual o Estado realiza essas ações, que nada mais são do que a exteriorização da ação estatal que realiza políticas públicas. Dito isso, a maior parte das teses de doutorado, e isso é o desejado ou o esperado, acaba dimensionando ou problematizando aqueles papéis que o direito realiza na medida em que o direito aborda problemas públicos ou na medida em que o direito dá novo sentido a algumas categorias. O situar dos trabalhos numa realidade construída com os nossos já mais de 30 anos de Constituição, a consolidação de um projeto democrático, que não significa dizer que seja um projeto acabado, muito pelo contrário, é possível problematizar inclusive nossas dimensões e âmbitos de democracia, acabaram levando a uma discussão bastante aguda em relação a não só a estabilização econômica, como igualmente o planejamento do modo pelo qual as políticas, de uma maneira geral, são realizadas. E experimentamos, justamente nessa consolidação do espaço democrático, a demanda por instituições.
A relação dos direitos com as políticas públicas acaba guardando uma preocupação fundamental. Eu queria que vocês atentassem para esse quadro que eu vou mostrar agora, que é um quadro extraído de um texto do professor Diogo Coutinho, em que ele problematiza justamente a relação existente entre o direito e as políticas públicas. É possível nós compreendermos que o direito cumpre funções distintas e ocupa dimensões distintas na medida em que nós temos esses trabalhos realizados ou problematizados. Imaginem vocês que as ideias-chave e dimensões que o direito ocupa guardam maior ou menor presença a depender do recorte desses trabalhos, tal como eles são realizados. Vejamos alguns exemplos aqui. Vejam vocês na linha de baixo que nós temos aqui uma preocupação com as dimensões substantiva, estruturante, instrumental e participativa do direito. A primeira delas, que é a dimensão substantiva, ela trata o direito como objetivo da política pública. Toda política pública guarda alguma razão de ser, que é a realização de um objetivo estabelecido em enunciados normativos. Quais são os objetivos que são perseguidos pela exteriorização da ação pública? Há uma ordem de prioridade entre eles? Os trabalhos que, de uma maneira geral, problematizam, por exemplo, questões de concretização de direitos sociais, déficit na implementação de alguns direitos, ou mesmo as temáticas atinentes à judicialização de políticas públicas, o caráter desestruturante de algumas decisões que são tomadas, por exemplo, nos chamados litígios estruturais, ou mesmo as novas conformações e feições das relações empresariais na atualidade, e eu estou aqui enumerando alguns trabalhos recentes no nosso programa, acabam problematizando uma linha geral ou um trabalho geral que é justamente a cristalização de opções políticas e a formalização dessas normas cogentes que estabelecem um caráter propositivo da ação estatal, o que deve ser a ação estatal para a abordagem desses problemas. Quando falamos do direito como arranjo institucional e sua dimensão estruturante, nós já estamos problematizando as funções que os atores públicos, juntamente com os atores privados, realizam no modo pelo qual determinado problema público é abordado. Então, se o direito define tarefas, divide competências, articula e coordena relações intersetoriais no setor público e entre o setor público e o setor privado, mostra-se fundamental a articulação da política pública com outras ações que estejam em curso. A definição de quem faz o quê, a quem incumbe determinada tarefa dentro da ação do Estado, é justamente essa dimensão estruturante a que se refere o trabalho das políticas públicas. É possível perceber nitidamente que toda problematização do sistema de justiça, envolvendo, por exemplo, Poder Judiciário, instituições como Defensoria Pública, Ministério Público ou mesmo a advocacia, nada mais fazem do que vislumbrar novos papéis ou novos sentidos no exercício dessas competências. Todas as teses de doutorado que problematizam essas temáticas são teses de doutorado que trazem uma dimensão estruturante do que seja o papel das políticas públicas. O papel do direito nas políticas públicas. O direito ainda se apresenta como uma caixa de ferramentas. O que é isso? É justamente a possibilidade de, com uma imaginação instrumental ou mesmo um caráter incremental da atuação do direito, visualizar que o direito pode ou deve oferecer instrumentos e veículos para a implementação dos fins da política. Quais são esses meios jurídicos adequados que acabam problematizando objetivos a serem perseguidos dentro das políticas públicas? São perguntas e questionamentos que estão presentes em diversas teses, em maior ou menor grau. Basta apenas, então, aqui aclarar o fato de que, em rigor, nós estamos problematizando o papel que o direito tem como caixa de ferramentas, propondo alternativas, propondo possibilidades decisórias ou instrumentais nessa construção que o Diogo Coutinho, com muita felicidade, chama de uma dimensão estrutural do direito na realização das políticas públicas. Por fim, o direito exerce um papel de vocalizador de demandas. Ele assegura a participação da transparência, a capacidade de prestar e render contas, mobilizar e assegurar voz aos atores que intervêm e têm interesse na política pública. Ele exercita aqui uma dimensão participativa. Sem sombra de dúvida, todo trabalho, tese de doutorado, que problematiza a questão democrática, tem um viés de dimensão própria participativa que o direito exerce na dimensão participativa. Esse quadro, portanto, ele acaba se prestando
para que os investigadores e doutorandos, de uma maneira geral, vejam que os seus trabalhos são trabalhos que guardam relação com as políticas públicas. E tanto mais desejado é que essa função seja aclarada, seja na própria introdução do trabalho, na delimitação do tema e justificativa de sua relevância, ou ao longo de todo o trabalho, quando o investigador mostra as razões pelas quais aquela investigação foi realizada dentro do marco daquele programa. Ganha o programa, ganha o doutorando, que mostra a produção de um trabalho consistente e vinculado com as linhas de investigação que o atraíram para a elaboração do doutorado. Até a próxima.